Tiago, capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18, assim registra a palavra de Deus. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez por esse dia, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, na Tua casa, de estarmos ouvindo a Tua voz. Fala conosco, fala a Tua igreja, Senhor, que possamos estar atentos, alertas, ó Deus, ao que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, fala, dá a revelação, mostra, direciona, que possamos estar sensíveis, Senhor, a ouvir a Tua voz nessa manhã. Me coloco nas Tuas mãos como instrumento, Senhor, em nome de Jesus. Toca na minha saúde, na minha voz, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, que cada palavra que sair da minha boca, ó Deus, seja aquela que esteja no Teu coração. Assim vai renovando, fortalecendo, edificando a Tua igreja, que possamos não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem se assentar. Tiago, no final do seu livro, da sua carta, Tiago, ele, no capítulo 5, ele está falando sobre oração. Estamos diante do contexto da oração. Tiago, ele ensina, falando, um texto muito conhecido, a oração do justo pode muito nos seus efeitos, e falando sobre oração, ele cita Elias. De tantos homens, de tantas mulheres de oração que nós temos na Bíblia, que Tiago poderia citar, ele faz menção, referência a Elias. É bom termos referências boas, pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que nós possamos olhar e ver neles Deus, ver neles o Senhor e aprender com eles. Paulo nos ensina isso, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Então, Tiago, ele traz Elias como referência de um homem de oração. E nessa manhã, nós vamos falar sobre Elias, algumas características desse homem. E a primeira delas que nós vemos aqui, lá no Novo Testamento, Tiago, falando sobre Elias, que está registrado lá no Antigo Testamento, em Reis. Então, nós vamos falar essas características e trazer a nossa realidade, o hoje. Primeira delas que nós vemos aqui, Elias, um homem de oração, mas diz Tiago que ele era semelhante a nós, um homem igual a nós, um homem comum. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Quando nós olhamos lá em Reis e nós vamos ler, Elias, usado por Deus, Elias diante da face de Deus, ele falava, Deus diante de cuja face estou, Deus que eu sirvo, e milagres operavam, através de Elias, Deus operava maravilhas através de Elias, mas ele era um homem como eu, como você, um homem falho. Aprendemos aqui que Deus chama pessoas normais, comuns. Nós vemos isso em tantas passagens. Deus chama Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança. Deus chama Moisés, olha, eu não sei falar. Nós não temos que esperar ser perfeitos, não seremos, para colocar a mão no arado, para se envolver, para falar, Senhor, eis-me aqui. Deus, ele vai trabalhar, Deus vai agir, Deus vai moldar. Se for preciso, ele quebra o vaso, faz um vaso novo, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Mas nós vemos aqui que Elias, um homem como nós,
Não tinha uma diferença, sim, nas atitudes, nas escolhas. Eis aí o grande segredo. Um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos de fraqueza, de limitações, de medo. Um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu tenho, que você tem, que nós temos, mas que não podem ser empecilhos para você buscar a Deus, para você servir a Deus. Então nós aprendemos aqui, Elias, um homem como nós, e Deus chama pessoas comuns, Deus chama pessoas, e vai capacitar, porque quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem trabalha, quem fortalece é Deus. Davi, por exemplo, homem como nós, mas ele tinha escolha diferencial nas suas escolhas, escolheu servir a Deus, temer a Deus, não adorar outros deuses, tinha um coração segundo o coração de Deus, mas também errou, também falhou, mas confiava em Deus. Quem derrubou o gigante foi o Senhor, quem vencia os exércitos era Davi, mas através do poder do Senhor, Deus fazia Davi vencer aonde ele colocava a planta dos pés. E assim Deus também é contigo, Deus também é comigo. Somos fracos, falhos, pecadores, erramos, falhamos. Não buscamos o pecado, é diferente. Não temos amor e prazer no pecado, é diferente. Mas pecamos, falhamos, muitas vezes fazemos escolhas erradas. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então aprendemos com Elias, que Deus chama pessoas como eu, como você, para que seja usado por Ele, e que outras vidas, e muitas vidas, sejam abençoadas, sua casa, sua família, abençoadas através de você. Se você manter a sua vida, manter a sua oração, manter na presença do Senhor. E ele orava. Nós vemos aqui, ele orou com fervor para que não chovesse. Deus fala para Elias, olha, vai até Acabe, já nós vamos falar sobre esse contexto, porque não vai chover. E Elias ora para que não viesse chover. E após um período, após ali o período de 3 anos e 6 meses, o povo passando dificuldade por causa da seca, nós sabemos o estrago que faz a seca, os animais morrem, você planta, não dá nada. O rei Acabe, por causa de Jezabel, por causa de suas escolhas erradas, por causa de aceitar, colocar ali outros profetas, adoração a outros deuses, a falsos deuses, Baal, Azerá, Deus vem com juízo. Então Deus fala, Elias, vai até Acabe e fala, não vai chover. Elias obedece a Deus, fala para Acabe, não vai chover, só que Elias ora. Temos que ser homens e mulheres de oração. Segunda característica que nós vimos aqui, tanto para vir o juízo, tanto para vir a bênção, porque depois Elias ora, vem a bênção, o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos, independentemente das circunstâncias. Está na luta, está na adversidade, está na bonança, seja grato a Deus, seja homem e mulher de oração. Jesus nos ensina a orar sempre. A Bíblia nos ensina a orar. Paulo nos ensina, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, não deixe de orar. Nós vemos na Bíblia que Deus responde à oração, que Deus ouve a oração, que Deus não deixa a oração esquecida, vai fazer conforme a sua vontade, é diferente. Mas você está orando, você está clamando, você está buscando, você está orando para buscar a presença de Deus, e a sua oração chega ao trono, e quando Deus dá uma palavra, tenha certeza que você pode ter a paz no seu coração, porque Ele está no controle de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando nós olhamos 1 Reis, volte agora ao Antigo Testamento, o capítulo 16, 1 Reis 16, o versículo 32 em diante. Vou resumir, não leremos toda a história, todo o contexto, mas apenas para que possamos ficar cientes do contexto que estava acontecendo e por que Tiago, lá na frente, após tantos anos, lembra
de Elias como homem de oração, nós vemos aqui, 1 Reis, capítulo 16, o versículo 32. Levantou um altar a Baal, no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que vieram antes dele. Ou seja, Acabe, nesse momento, ele era rei em Israel, e quando ele assume o reinado em Israel, em Judá o rei era Asa. Nós conhecemos a história dos reis, depois leia, é maravilhoso, edificante. O povo pediu para si um rei, aí Deus fala: não, Samuel, não foi você que foi rejeitado, mas eu que fui rejeitado. Então Deus escolhe Saul, primeiro rei. Saul, ele erra, desobedece, desagrada. Depois é levantado, Davi. Estou resumindo. Depois de Davi, Salomão. Salomão, no final, dos seus caminhos, permite a idolatria. Então é rasgado o reino em 12, as 12 tribos. Então ficam 2 reis, um em Israel e um rei em Judá, rasgado. Então 10 tribos seguem um lado, 2 tribos seguem o outro. Então o livro de Reis vai falando sobre esses reis que reinaram tanto em Israel quanto em Judá. E Acabe, ele estava reinando em Israel e desagradou a Deus. Fez tantas abominações, além de todos os reis que haviam passado sobre ele. Então o que acontece? Deus, no capítulo 17, versículo 1, Elias, então, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Terceira característica que nós aprendemos aqui com Elias. Primeira, homem como todos nós, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Segundo, um homem que orava, que é o que nós vemos aqui. Terceiro, esse versículo aprendemos muito, mas eu destaco aqui: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo. Elias servia a Deus. Elias tinha uma vida e se colocava como instrumento nas mãos de Deus, estava à disposição de Deus. Todo tempo, aonde Deus mandasse, como se ele falasse: eis-me aqui, Senhor. Então ele vai até Acabe. Poderia, Acabe tentar matá-lo, açoitá-lo, enfim, até porque tinha Jezabel com todas aquelas adorações a falsos deuses, a Baal, a Azerá, e matava os sacerdotes do Senhor. Só que Elias, Deus mandou, ele foi, ele servia a Deus. E nós, homens e mulheres como Elias, sentimentos, mesmas condições, será que temos servido a Deus? Será que podemos falar isso? Assim como Elias vai até Acabe e fala: olha, Acabe, o negócio vai ficar estreito, não vai chover, diante do Deus que eu estou, de Deus que eu sirvo, não vai chover. É como Tiago registra: Elias ora e não vem chuva. É o juízo de Deus, porque errou, falhou, escolheu práticas que desagradaram, aborreceram a Deus. Mas terceira característica que nós aprendemos aqui: Elias servia a Deus. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo. Se essa é a sua escolha, se esse é o seu posicionamento, servir a Deus, tenha certeza que você terá a bênção dele, você terá a vitória, você terá a direção, você terá tudo o que você precisa até o findar da sua caminhada aqui. Assim foi Elias. Então, o terceiro ponto que nós aprendemos aqui: servir a Deus, trabalhar, dia do trabalho, trabalhar para Deus. Como está essa balança? Damos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Em qual proporção?
Às vezes somos tão dedicados, né, no trabalho, e às vezes para Deus, né, fica o que resta, fica o que sobra, fica o se der eu vou. Elias nos ensina que ele servia a Deus. Deus falava vai, ele ia. Tivesse que se levantar de madrugada, se levantava. Tivesse que, em tantas outras situações que veremos aqui. Isso é servir a Deus. É você escolher o melhor para a sua vida. É escolher o melhor, vai servir ao Senhor. É poder falar como Paulo vai ensinar, né? 2 Timóteo 2,15. Buscar apresentar a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que conhece bem a palavra da verdade. O obreiro que não tem do que se envergonhar é aquele que serve a Deus, é aquele que, né, não mede esforços, é aquele que serve, adora a Deus, né, serve a Ele com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força, porque ama a Deus. Então, o terceiro ponto que nós aprendemos aqui com Elias, homem como todos nós, debaixo dos mesmos sentimentos, orava, mas servia a Deus. Sirva a Deus. Você com fé vai declarar agora nessa manhã: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, meu desejo, minha posição é servir a Deus. Não de boca, porque servir a Deus tem as suas responsabilidades, tem as suas entregas, tem as suas renúncias pessoais. E aqui mesmo, já em seguida, muito lindo, né? Elias vai até Acabe, entrega o juízo de Deus. Olha, Acabe, não vai chover. O Deus a quem eu sirvo, diante de cuja face estou, né? O Deus vivo, Deus de Israel, falou que não vai chover. E aí depois Elias não vai para uma rede, para um palácio, para um momento de conforto. Deus vai até Elias. Diz o versículo 2: a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Veio a palavra de Deus direcionando Elias, cuidando, zelando pela vida de Elias. Quando você serve a Deus, tenha certeza que o quarto ponto que nós vemos aqui, você não vai ficar perdido. Deus vai direcionar, Deus vai levar, Deus vai trazer, Deus vai conduzir, Deus vai fazer com que você coloque os pés, a planta dos seus pés, no lugar que Ele quer, e vai te abençoar. Não foi assim quando Ele disse, por exemplo, né, Josué: aonde colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo. Deus é contigo. Só que agora nós vemos aqui, ele servia a Deus e está na direção de Deus. Provavelmente ninguém quer, né, ir para esse lugar isolado, sem alimento, ser alimentado, né? As aves, os corvos vêm trazer, né, ali a carne, né, como diz o versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer. Servir a Deus é estar aonde Deus quer que estejamos. Senhor, já entreguei tua palavra, deixa agora eu ir, né, para minha hidromassagem, para minha casinha, para minha rede. A todo tempo nós temos que estar dispostos a ouvir a direção de Deus. Aqui nós vemos Deus tirando Elias também da zona de conforto, digamos assim, porque não tinha acabado ainda o propósito de Deus para Elias. Ele, como lemos lá em Tiago, ele ainda iria voltar para fazer chover novamente. Mas aprendemos aqui que ele diz: olha, sai Elias, sai daqui, vai para o leste, se esconde. Muitas vezes estar na direção de Deus é necessário se esconder. Servir a Deus nem sempre é estar no fronte de batalha. Servir a Deus muitas vezes é agir assim, com sabedoria, não se expor. Mas servir e estar na direção de Deus é temer a Deus. Por exemplo, Davi, mesmo já tendo sido ungido rei, mesmo já tendo matado, né, leão, urso, gigante, enfim, tocado, tangido a sua harpa para o espírito imundo ali, aquele espírito maligno atormentando Saul ir embora,
Davi teve que fugir, não ousou tocar em Saul, fugiu, foi para a caverna. Isso é estar na direção de Deus, é aguardar o momento certo, e o momento certo Deus vai estender a mão, vai abençoar, vai multiplicar, vai dar a resposta. Então nós vemos aqui outra característica de Elias: direcionado por Deus. E nem sempre a direção que Deus tem para as nossas vidas é a direção que nós queremos, mas obedeça, vá. Elias foi. Elias, versículo 5, como diz aqui, Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Outra característica que nós vemos aqui: direcionado por Deus, guardado por Deus, porque ali onde ele estava, iriam tentar tirar a vida dele. Deus é poderoso, poderia dar outra, mas para evitar aquilo, evitar ali o problema, evitar, talvez Elias ter. Deus fala: Elias, olha, vem para cá, que sou eu que cuido de ti, sou eu que te sustento, sou eu que trago a provisão para você. Deixa lá, os problemas, vai ter seca, para você não vai faltar nada, Elias. Deixa lá Acabe, vai ter problema para ele. Então, direção de Deus, sustentado por Deus, guardado por Deus, mas ele obedecia ao Senhor. Não ficou questionando, não ficou murmurando: Senhor, calma aí, como assim? Corvos, como? Elias vai, Elias obedece, ele fez segundo a palavra do Senhor. Faça segundo a palavra do Senhor e você verá milagre, você verá maravilhas, coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração, no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E amar a Deus é exatamente isso aqui: obedecer. Você obedece. Elias foi e fez segundo o Senhor orientou, segundo o Senhor direcionou. Quantas características de um homem de Deus como nós, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas orava, obedecia. Elias nos ensina que não podemos ficar tendo desculpas, se escondendo atrás das nossas limitações, das nossas fraquezas. Deixa Deus te usar e você verá coisas grandes e ocultas. Ele é poderoso, Efésios capítulo 3, versículo 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos. Pedimos muitas coisas ao Senhor através da oração, estamos no contexto de oração. Pensamos muitas coisas, e o Deus que você serve, o Deus que você adora, Ele pode fazer infinitamente mais do que o que você pede, do que você pensa. E esse era o contexto de Elias. Obedecia, guiado por Deus, sustentado por Deus, cuidado por Deus, mas ele obedecia. Elias, mais um ponto que eu trago aqui nessa manhã. Elias também, ele era canal de bênção. Quando nós avançamos a partir do versículo 7, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. E Deus fala para Elias: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. O rio secou, porque veio a seca, mas para Elias não iria faltar nada. Deus é o nosso provedor, é o nosso pastor, não falta nada. Elias não fica esquecido ali. Poderia, Deus fazer água sair da pedra, Deus poderia, não sei, tantas outras possibilidades, mas Deus também queria que Elias fosse canal de bênção. Deus fala: olha, Elias, você vai até Sarepta, lá você vai encontrar uma viúva, que eu já ordenei, que eu já falei, que ela vai dar comida para você. E Elias obedece. Elias vai até aquele lugar, chega até ela, versículo 11, ela já havia ido buscar a água. Elias a chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Elias vai até ela, pediu água, pediu pão. Muitas vezes a gente acha
que estar na direção de Deus, a situação vai, ser sempre nas coisas materiais favoráveis, quando Deus na verdade está querendo tratar o coração, Deus está querendo na verdade tratar nossa vida espiritual, que tem que ser a prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós sabemos que viúva na época tinha uma condição muito dura, muito difícil. Então Deus fala para Elias: olha, Elias, agora você vai sair daí, você vai para Sarepta, mas não para um palácio, não para um lugar, você vai ser alimentado por uma viúva. Ele chega lá, a viúva não tem quase nada, tem muito pouco. Ela diz assim no versículo 12: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei os 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Deus chama Elias a uma casa, leva Elias a uma casa aonde a perspectiva era de morte, aonde não havia mais o ânimo, aonde não havia mais a esperança. Então, quando você é direcionado por Deus, quando você serve a Deus, Deus ele vai fazer de você canal de bênção. Deus vai te levar a lugares aonde as trevas estão, para você ser luz, para as trevas serem dispersadas, para vidas serem mudadas. Tudo tem um propósito. O ribeiro secou, Elias, é porque agora você vai abençoar uma vida. Você vai até aquela mulher. Aí ela fala, ele pede pão, pede água, ela fala: olha, não tem nada, não tem nenhum pão assado, eu tenho uma farinha, tem um pouco de azeite. Aí ele fala: não tenha medo, diz o versículo 13. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Primeiro me faça o pão com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quando essa mulher fala: olha, a minha perspectiva é morrer, não tenho que, é crise por todo lado, não tem água, não tem o que plantar, não tem como plantar, não tem como a terra produzir o seu fruto, não tem como os animais estão, é crise. Ela também estava em crise. Então ela fala: olha, nós vamos morrer, é a última comida que eu e meu filho temos. Às vezes você acha que o que você tem é a última coisa, é a última possibilidade, e aquilo tão pouquinho que nós temos, Deus pode multiplicar. Então Elias fala, a primeira coisa aqui que eu vejo, e como canal de bênção, quando ela fala: vamos morrer, Elias fala para ela: não tenha medo, não temas. Deus fala nessa manhã: não temas, não tenha medo, eu estou contigo aonde quer que você vá. Não temas, o meu cuidado, a minha provisão, o meu poder está contigo. Os sinais seguirão aqueles que creem. Seja canal de bênção, seja usado por Deus, ainda que Deus esteja levando a um deserto, a um vale, a lugares que você nunca imaginou que estaria, mas seja canal de bênção. E aonde as pessoas falarem: não tem jeito para mim, aonde as pessoas falarem: não tem solução para mim, aonde as pessoas falarem: chegou, você vai falar: não temas, eu sirvo ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que pode mudar a sua vida. Tem que orar, tem que buscar. Que Elias fala: olha, não sou eu que estou dizendo não. Elias fala para ela: Deus está falando, assim diz o Senhor. Sabe o que é isso? Oração, intimidade com Deus. Numa situação difícil, ele clama, Deus vai falar, Deus vai responder. O que fazer agora, Senhor? O Senhor me trouxe até a casa dessa viúva, eu estou com fome, a caminhada foi longa, e agora?
Para Deus, meu amado irmão, Deus ele tem solução onde a gente menos espera, onde a gente menos imagina. Então ele diz aqui: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará. Ou seja, ele foi canal de bênção e também canal de milagres. Filho dessa mulher morre. A situação já era, crise por todo lado. E agora essa mulher, esse menino, filho dessa mulher, morre. E ela diz a Elias no versículo 18, a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? O filho dessa mulher morre, porque o coração dela ainda precisava ser trabalhado. Ela chama ele como homem de Deus pela primeira vez após a morte do seu filho. Ela diz: o que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? O coração dela, Deus sabia que ainda tinha algo a ser trabalhado no coração dela. E o que faz? Elias sobe ao quarto com esse menino morto. Elias, versículo 20, clama ao Senhor, ele ora. Ou seja, mais um ponto que nós aprendemos aqui, diante dos nossos impossíveis. Talvez Elias não tivesse a resposta, talvez Elias não, olha, como assim, você, a mulher, o filho dele vem e morre, e agora acabou, o filho dela vem e morre. Elias clama, ainda que você talvez não esteja entendendo a situação, o momento que você esteja passando. Ore a Deus, clame ao Senhor. Não apenas orar para agradecer, não apenas orar, é bom orar para agradecer, orar para conhecer a Deus, mas também para colocar os nossos impossíveis, as nossas impossibilidades nas mãos do Senhor. Então Elias, ele vai, pega aquele garoto, vai para o quarto, ele clama ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? Aí por 3 vezes, se estende sobre ela. E diz o versículo 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, a vida do menino foi restituída e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o teu filho está vivo. Elias restitui o filho a essa mulher vivo, porque ele clamou, porque ele orou. Milagre, canal de bênção, no momento de crise, o alimento sendo multiplicado, e o azeite tinha um valor muito grande. Em um momento de morte, em um momento de impossibilidades, milagre acontecendo. Elias, homem de Deus, canal de bênção, canal de milagres, mas um homem como nós, sujeito às mesmas limitações, aos mesmos sentimentos, como lemos lá em Tiago, mas foi canal de bênção, foi canal de milagre. E o coração dessa mulher? Diz agora, versículo 24, então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Essa mulher já tinha presenciado o milagre, multiplicação do azeite, da farinha, mas ela agora, quando dói, quando aperta, quando a gente às vezes escolhe aprender como é que é, pela dor, agora ela vê, agora ela declara: agora eu sei que tu é um homem de Deus e que a palavra na sua boca é verdade. Não foi a multiplicação do azeite, da farinha, mas foi esse momento que Deus trabalhou naquilo que era de mais precioso na vida dela, o filho, que ela aprendeu a falar: agora eu sei que tu é homem de Deus. Então nós aprendemos aqui, Elias era um homem de Deus, capítulo 17, versículo 24, Elias foi até Acabe, Elias ele vai, fala, entrega a palavra de Deus, Elias com tantas características, e nós vemos aqui, é um homem de Deus. Se você servir a Deus, se você escolher ser separado, não é ser perfeito, pelo contrário, Elias um homem como nós, mas ser separado, falar: isso eu não quero, ser santo,
separado, buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. É o que acontece aqui com Elias. É um homem de Deus. Seu discípulo, Eliseu, mais na frente, aquela mulher, quando Eliseu está passando, aquela mulher fala para o seu marido: eu vejo que esse que passa sobre nós é um santo homem de Deus. Aí chama, constrói um quarto na casa dele. Vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Se você servir a Deus, se você buscar a Deus, se você orar a Deus, se você clamar a Deus, se você viver na direção de Deus, tenha certeza que assim como aconteceu, vai acontecer também na sua vida. Tem bênção, tem milagre, tem multiplicação, tem provisão, tem o poder de Deus enchendo a sua vida, enchendo o seu coração. 18:40, só avançar para resumir, capítulo 18, versículo 40, momento no qual estão no Monte Carmelo. Elias, ele propõe um desafio. De um lado, os profetas de Baal e Azerá, e Elias fala: olha, clamem vocês a Baal, a Azerá, e eu vou clamar ao Senhor, o Deus de Israel. Aquele que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, eles começam se mutilando, clamando, gritando, não acontece nada. E ali no Monte Carmelo, Elias restaura o altar, coloca as pedras, 12 sobre uma representando cada tribo, derrama o que havia de precioso, água, né? Coloca 4 cântaros de água. Como assim, Elias? Em um período de seca. Aí derramam 4 cântaros de água. Aí daqui a pouco derrama mais 4. Aí daqui a pouco mais 4. Mas quando ele ora, fogo do céu desceu. Quando você entrega o que você tem de mais precioso para Deus, sua vida, seu coração, o dizer eis-me aqui, vai descer fogo do céu, vai ter resposta de Deus. Quando nós negamos, quando nós renunciamos a nós mesmos e seguimos a Jesus, tem resposta. Quando adoramos, servimos a Deus com inteireza, com completude, com tudo que nós somos, tem resposta. Ou seja, aprendemos aqui, então, o capítulo 17, versículo 40, capítulo 18, versículo 40. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. O versículo 44 diz assim: na sétima vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Ou seja, no Monte Carmelo, Elias demonstra ousadia, fé, coragem, promovendo esse desafio. Elias demonstra ousadia, fé e coragem diante de Acabe. Acabamos de ler. Ele vai até Acabe, ele chama ali o seu moço, ele diz, olha, o que você está vendo? Aí ele fala: olha, eu não estou vendo nada. Diz aqui o versículo 43 em diante: e disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: eu não vi nada. Elias disse: volte. O servo foi e olhou, não estava vendo nada, porque a perspectiva era chover. Aí ele olha, não vi nada. Sabe o que aprendemos aqui? Outra característica com Elias: ver pela fé. Deus falou que vai chover, vai chover. Ver aquilo que ninguém está acreditando, ver aquilo que ninguém ainda está vendo. Hebreus capítulo 11, versículo 1: fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que você ainda não viu. Aí aquele jovem olha, o moço de Elias olha: não estou vendo nada. Quantos desistem porque não estão vendo nada? A chuva está prestes a cair, mas desanimam, perdem a esperança, porque não estão vendo nada. Elias falou para ele: não está vendo nada? Volta. Deus falou que vai chover, vai chover. 7 vezes. Aí na 7ª vez o servo disse: estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem.
Aí Elias fala, então agora tu vai até Acabe, vai para ele, manda preparar para que a chuva não venha deter Acabe, o rei Acabe. Sabe o que é isso? Viver pela fé. Aonde ninguém está vendo, você crê, você acredita. Você espera o tempo certo. Você é resiliente, você é persistente. Deus falou, Deus vai prometer, Deus vai agir. Ainda que, pastor, olha, Deus falou que vai chover, mas eu só estou vendo uma nuvenzinha. Prepara. Vem a chuva. E como nós lemos lá em Tiago, Elias orou, veio a chuva e a terra, as árvores deram o seu fruto. Se você orar, se você clamar, se você crer, se você acreditar, se você não duvidar no seu coração, ainda que você não esteja vendo, creia, e Deus ele vai derramar a sua chuva, o seu poder, e fará maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família. Quantas características nós temos aqui? Um homem que ora. Tiago falando sobre oração, ele cita Elias. Muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Elias orou, parou de chover. Orou, após 3 anos e 6 meses veio a chuva, e veio a bonança, veio o milagre. Muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Quantas características nós temos aqui com Elias? Um homem igual a todos nós, debaixo das mesmas circunstâncias, sentimentos, e teve medo. Quantas vezes nós temos medo? Mas em Deus, no Senhor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nessa manhã, o medo está caindo por terra, em nome de Jesus. Senhor, vai enchendo, vai fortalecendo, vai trabalhando, Senhor. Vai tirando todo medo, porque Tu és o Senhor, Tu estás no controle de tudo, de todas as coisas. Ó Deus, colocamos nas Tuas mãos nossos impossíveis. Senhor, em nome de Jesus, vai agindo nos corações. Queremos ser cheios de Ti, queremos ser assim, ó Deus, homens e mulheres de oração. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a viver debaixo da Sua direção, a obedecer. Oh Deus, quantas características nós vimos aqui. Vai falando, Senhor, vai tratando, vai enchendo os corações, vai multiplicando, porque assim nós cremos, Senhor, que milagres acontecem. Provisão, milagre, a direção vem sobre a Tua igreja, agindo, ó Deus, em nossas vidas, em nosso coração. Possamos orar mais, clamar mais, e assim o milagre, o sobrenatural, estaremos vindo de Ti, vindo da Tua poderosa mão. Assim, ó Deus, oramos e Te agradecemos por tudo. Vai mudando a história. Vai, ó Deus, levantando, vai enviando o anjo, vai colocando de pé. Vai levando, ó Deus, vai trazendo, ó Deus, o pão, vai trazendo a água, todo o necessário para colocar o filho de pé, Teu filho de pé, Senhor, Tua filha de pé. E levantar os olhos e ver que a jornada ainda é longa. A jornada ainda é longa, que o Senhor tem grandes coisas a fazer. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus.